E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bom com você? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de direito constitucional. Dessa vez o assunto é nacionalidade. E muitos dos meus alunos, principalmente quem não é da área do direito, está estudando aí para os concursos de carreira policial, reclamam desse assunto. Ah, acho difícil, eu confundo as hipóteses de brasileiro nato com naturalizado. Calma, se tranquiliza, vai dar tudo certo. Depois dessa sequência de aulas, no caso essa e a próxima, porque é necessário um aprofundamento, é necessário uma explicação mais elaborada para que se entenda o assunto com perfeição, você vai saber de tudo sobre nacionalidade e não vai errar uma questão na prova. Vem comigo, confia na prof. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Inclusive, nacionalidade é um assunto queridinho, viu? Nas provinhas de carreiras policiais. Segurança pública, os editais sempre cobram. Além disso, sempre aparece nas provas. Então, não só tá no edital ali de enfeite, não. Vem questão de nacionalidade com tudo. Nas provas aí de carreira policial, nas provas dos órgãos de segurança pública, ok? Mas, sem mais delongas, vamos começar. Deixa eu colocar aqui o tempo. Temos que estar atento ao tempo? Sim, por quê? Porque a professora gosta de conversar que não é brincadeira, não, né? Então, coloquei aqui o tempo para estar sempre me situando aqui na aula, para a gente não fugir disso, que é importante. E vamos começar. Primeiro, para entender a nacionalidade, a gente tem que saber o conceito, tem que saber o que é nacionalidade. Nacionalidade nada mais, nada menos é do que um vínculo, um elo de ligação entre uma pessoa e uma nação, né? Entre uma pessoa e um estado. Entenda-se estado como país, como nação. Então, esse vínculo é um vínculo oficial, político, jurídico, formal, entre uma pessoa e um estado. É esse vínculo que faz aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele ser humano pertencer ao elemento povo de um estado. Lá em direito administrativo, a gente estudou o conceito clássico de Estado, Estado enquanto país, Estado enquanto nação. Qual o conceito clássico de Estado? Estado é um território delimitado. Esse território possui um povo, né, o elemento subjetivo aí do conceito do Estado. Então, território, povo, onde existe um governo soberano, certo? Onde existe uma administração, um governo. Logo, a nacionalidade é o que liga a pessoa, o indivíduo, ao elemento subjetivo do Estado, que é o povo. Isso já foi questão de prova, já foi cobrado em prova essa ideia de que a nacionalidade é o elo, é o vínculo de ligação entre uma pessoa, um indivíduo, com o elemento subjetivo do conceito de Estado, que é o quê? Povo. Estado é território, povo, governo. O povo é o elemento subjetivo. Então, a nacionalidade é o que liga uma pessoa ao elemento subjetivo do Estado, que é o povo, ok? As provas gostam. Eu quero que você entenda que a prova ela gosta de complicar o que é simples. É tão simples dizer faz o indivíduo pertencer ao povo do Estado. A prova vai botar o quê? Faz o indivíduo pertencer ao elemento subjetivo do conceito de Estado, que é o quê? O povo. Simples assim. Então, é esse vínculo, certo, que faz com que uma pessoa faça parte, componha a dimensão pessoal do Estado. Conceito maravilhoso, conceito fácil, tá? Então, assim, o que é que eu quero que você entenda também, mas lá na frente acredito que eu vou até explicar melhor aqui nesse material. Uma pessoa ser nacional de um Estado significa que ela possui aquela nacionalidade. Ela possui esse vínculo que liga ela ao povo daquele estado. No entanto, nacional ou possuir nacionalidade não é a mesma coisa de cidadão. Existe diferença entre esses conceitos que é bom você observar, tá? O cidadão é aquele que possui nacionalidade em regra, né? Porque para ser cidadão, para ter direitos políticos, você tem que ter a nacionalidade daquele estado. Os direitos políticos, eles não recaem sobre os estrangeiros, os direitos políticos são os direitos dos nacionais, certo?
E aí já falei, né? O conceito de cidadão. Cidadão é aquele que tem a nacionalidade e que possui direitos políticos, tem esse plus. Para ser cidadão, tem esse algo a mais, que é o quê? O exercício, a possibilidade de exercer direitos políticos. Então, para ser cidadão, tem essa questão dos direitos políticos. O nacional, ele pode ser uma criança. Uma criança filha de brasileiros que nasce no território brasileiro, ela é brasileira, ela é nacional brasileira, mas uma criança não é cidadã, porque a criança ainda não possui direitos políticos. Então, muito cuidado aí com esse conceito de nacionalidade e cidadania para não confundir. Vamos agora adentrar aí nesse assunto, superado o conceito, sabendo que é nacionalidade, nós temos que entender que para a auferição da nacionalidade, para a aquisição da nacionalidade, a República Federativa do Brasil, que é a nossa nação, adotou dois critérios que se combinam, ou seja, não é nem só um nem só o outro. São dois critérios que se combinam para a auferição da nacionalidade. O critério jus sanguíneo, que é o critério que leva em conta o sangue, a descendência, ou seja, é aquele critério que leva em conta a hereditariedade, ok? É o critério jus sanguíneo, leva em conta o sangue, a origem daquela pessoa enquanto descendência, enquanto hereditariedade. E o critério jus soli, que leva em conta o quê? O solo, o local de nascimento como identificador da nacionalidade. Então, é importante saber que os dois critérios de auferição da nacionalidade são o critério jus sanguíneo, que leva em conta o sangue, leva em conta a descendência de quem a pessoa é filho, e o jus soli, que leva em conta o solo, o local de nascimento, e eles se combinam na legislação constitucional, como a gente vai ver a seguir. Além disso, além desses critérios de auferição, jus sanguíneo, jus soli, existe ainda os tipos de nacionalidade. A nacionalidade pode ser de dois tipos: originária ou primária, derivada, secundária ou adquirida. A originária ou primária é aquela que representa o brasileiro nato e advém do nascimento. O tipo da nacionalidade derivada, secundária ou adquirida é a que perfaz o brasileiro naturalizado. E não advém do nascimento, advém da vontade. Olha. Então, a originária primária é aquela que representa o brasileiro nato e advém do nascimento. A pessoa já nasce brasileiro ou com potencial de ser brasileiro, só pelo fato do nascimento. Já a derivada secundária ou adquirida, o brasileiro é o naturalizado aqui, nesse tipo, e advém da vontade. As provas gostam de dizer que a nacionalidade derivada, secundária, adquirida é aquela que depende de opção, depende de escolha, ela é volitiva. Grave esse nome. A nacionalidade derivada, secundária ou adquirida, ela é volitiva, ela depende de opção, ela depende de escolha, ela depende da vontade da pessoa. A pessoa quer ser brasileiro, quer se tornar brasileiro, quer ter a nacionalidade brasileira, depende da vontade. Enquanto que a originária primária, ela advém do nascimento. A pessoa nasce brasileiro ou nasce com potencial de ser apenas pelo nascimento, já tem o potencial de ser brasileiro, ok? E o estrangeiro é aquele que não possui nenhum tipo de nacionalidade. O estrangeiro é aquele que não é nem brasileiro nato, nem brasileiro naturalizado. Não possui nenhum tipo de nacionalidade, nem a originária, nem a derivada. Daí chegamos naquela parte que eu falei, conceito de nacionalidade e cidadania, não confundir, porque nacional e cidadão não são conceitos coincidentes. Muitas vezes as provas trazem a nacionalidade e a cidadania como sinônimos e você tem que dar como errado, essa opção está errada. Essa afirmativa está errada. Se vier em prova, equiparando nacionalidade e cidadania, tá errado. Nacional é o quê? É o indivíduo que faz parte de um povo de um estado através do nascimento ou da naturalização, ou seja, ou ele é brasileiro nato ou ele é brasileiro naturalizado. Então, a nacionalidade vem daí, desse vínculo
que liga uma pessoa ao elemento subjetivo do Estado. Esse vínculo pode ser primário, a pessoa já nasceu brasileiro ou com potencial de ser brasileiro somente em virtude do nascimento, ou pode ser secundário, ou seja, a pessoa era estrangeiro e se tornou brasileiro. Se tornou brasileiro, ok? Se naturalizou brasileiro pela própria vontade, pela própria opção, por escolha própria, aquela pessoa se tornou brasileira. Então, nacional é essa pessoa que tem o vínculo, é esse indivíduo que tem um vínculo especial com o Estado, seja pelo nascimento ou através da naturalização, ou seja primário ou seja secundário. E a nacionalidade é um vínculo marcantemente jurídico, né? Formal, jurídico, que liga a pessoa a um Estado. O cidadão é um indivíduo que goza de direitos políticos, ou seja, ele tem esse plus de poder votar e ser votado, de poder propor ação popular, organizar e participar de partidos políticos. Então, o cidadão é aquele que possui um vínculo marcantemente político. O cidadão possui esse plus do gozo de direitos políticos, que muitas vezes o nacional não tem, como dei o exemplo da criança. Se eu tenho um bebê, o Cíntia brasileira nata, casado com um brasileiro nato, tenho um bebê no Brasil, esse meu filho será brasileiro nato, ok? Nacionalidade, é um bebê que já é nacional. Mas ele será cidadão? Só futuramente quando gozar de direitos políticos. Naquele momento, não. Naquele momento, ele é só nacional, ele não é cidadão ainda. Ele poderá ser cidadão futuramente se gozar de direitos políticos, ok? Então, muito cuidado aí com esses conceitos para fazer essa diferenciação. E chegamos aqui num ponto-chave do nosso conteúdo, que são as hipóteses de nacionalidade primária, ou seja, aquela adquirida com o nascimento, quando se nasce brasileiro ou com potencial de ser brasileiro, através desse evento nascimento, ok? Então, diz a Constituição que são brasileiros natos. A linha A, que é o artigo 12, a linha A. 12, inciso 1, a linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Aqui nós já conseguimos visualizar o critério jus soli. Por quê? Porque diz que são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ou seja, os nascidos em território brasileiro. Nasceu em território brasileiro, critério jus soli, é brasileiro nato. Desde que, mesmo sendo filho de pais estrangeiros, eles não estejam a serviço do seu país. E aqui eu quero fazer essa observação com você. A Constituição considera que, se alguém está no nosso território a serviço do seu país em missão oficial, essa pessoa está aqui de uma forma vinculada, de uma forma obrigatória. Por quê? Porque está em missão oficial, está representando o seu país no nosso território. Então, se tem estrangeiros no nosso território representando oficialmente o seu país, por exemplo, embaixadores, cônsules, né, estão aqui no nosso território representando o seu país, estão a serviço do seu país, a serviço oficial, a serviço do governo, a Constituição entende que essas pessoas estão aqui de forma vinculada, de forma obrigatória. Portanto, se tiverem filhos no território brasileiro, serão exceções, não serão brasileiros natos. Então, vamos lá. Todo aquele que nasce em território brasileiro é brasileiro nato, mesmo que seja filho de pais estrangeiros, vai ser brasileiro nato. Ah, os pais estrangeiros estão trabalhando numa empresa privada, os pais estrangeiros estão passeando no Brasil, os pais estrangeiros estão tirando férias no Brasil, estão visitando parentes no Brasil, vieram abrir uma empresa no Brasil. Vai ser brasileiro nato. O filho desse casal de estrangeiros vai ser brasileiro nato. A exceção é quando os estrangeiros estão em território brasileiro
a serviço do seu país, a serviço do governo, serviço oficial, missão oficial. Se tiverem em missão oficial e o bebê nascer aqui em território brasileiro, este não será brasileiro nato. É a exceção ao nascimento no território brasileiro. São os pais serem estrangeiros e estarem em missão oficial, estarem a serviço do seu país no Brasil. Ficou claro, né? Agora vamos para a hipótese da linha B. Os nascidos no estrangeiro, aqui nós já abandonamos o critério jus soli, porque nós já estamos falando de filhos nascidos no estrangeiro, então não estamos mais falando do critério jus soli. O critério jus soli, ele é elencado apenas na linha A. A linha B e C já retrata o critério jus sanguine. Então, vamos adentrar aí na linha B e C. Vamos começar esse critério jus sanguine agora. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, aqui o critério jus sanguíneo, o critério da descendência, da hereditariedade, do sangue, né? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que, olhe bem, desde que a condição para ser brasileiro nato, essa condição aqui, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, a linha B traz a possibilidade do brasileiro nato, nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, quando qualquer um deles está a serviço do Brasil. Mais uma vez, o raciocínio que eu coloquei. A Constituição entende que, se você está a serviço do seu país, você está lá no outro país de forma vinculada, de forma obrigatória. Então, se um casal de brasileiros está servindo ao governo brasileiro no outro país, está em missão oficial em outro país, a Constituição protege o filho desse casal, conferindo a ele a nacionalidade primária. A nacionalidade originária vai ser brasileiro nato, mesmo nascido no estrangeiro. Por quê? Porque é de pai ou mãe brasileiro, critério jus sanguíneo, e eles estavam lá, não era porque estavam passeando, não era porque estavam, né? Estavam lá em missão oficial, representando o Brasil no exterior. Portanto, o filho desse casal que está lá de forma vinculada, que está lá de forma obrigatória, que está fazendo sua obrigação representando o Brasil, vai ter a nacionalidade brasileira primária, vai ser brasileiro nato desde o momento do nascimento. É automático, nasceu brasileiro nato. Aí vamos para a linha C. Vamos para a linha C, porque você pode estar se perguntando, mas professora, e se o casal brasileiro ou o pai ou a mãe, né, são brasileiros, estão lá no exterior, mas eles não estão em missão oficial. Eles não estão a serviço do Brasil no exterior. Não tem nenhuma proteção constitucional para esse bebê que nasceu lá. Digamos, eles não estão em missão oficial, eles estão viajando a passeio. Eles estão visitando parentes. Eles foram abrir uma empresa lá. Eles foram trabalhar numa empresa privada de lá. Não estão em missão oficial. Mas o bebê nasceu lá. A Constituição protege de alguma forma essa criança, conferindo a ela a nacionalidade primária? Sim, a resposta é sim, está na letra C. Então, mesmo que o casal de brasileiros não esteja a serviço do Brasil no exterior, ainda assim o filho deles terá essa proteção de poder ser brasileiro nato. Só não será de forma automática, porque na linha B, se está a serviço do Brasil no exterior, automaticamente a criança nasceu é brasileiro nato. Já se não está a serviço do Brasil no exterior, vai precisar tomar algumas atitudes para que esse bebê tenha a nacionalidade brasileira primária. Seja brasileiro nato. Quais são as atitudes que vai precisar tomar? A linha C nos diz: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Opa! O casal não está a serviço do Brasil, porque se tivesse a serviço do Brasil, encaixaria a hipótese da letra B, que nós já discutimos. Mas eles não estão a serviço do Brasil. Eles estão ou a passeio, trabalhando numa empresa privada, ou foram abrir um negócio lá, ou foram visitar parentes, ou passar uma temporada lá. Enfim, não estão a serviço do Brasil.
A nacionalidade do filho vai ser automática? Automaticamente ele vai ser brasileiro nato? Não. Vai ser preciso tomar medidas para que isso aconteça. Qual é a primeira medida que pode ser tomada? Registrar a criança em repartição brasileira competente. Nasceu, logo após o nascimento, vai registrar a criança em repartição brasileira competente, que geralmente é a consular, né? É a repartição brasileira competente por fazer esses registros de brasileiros que têm filhos no exterior e não estão a serviço do Brasil. Vai lá registrar no consulado a criança. Então, tem que tomar essa medida. Registrados em repartição brasileira competente. Vai lá, registra em repartição brasileira competente. Daí é brasileiro nato. Qual é a outra hipótese? Ou, digamos que essa pessoa, que esse casal, nem estava a serviço do Brasil, o menino nasceu, não foi registrar em repartição brasileira competente, ainda tem jeito? Tem jeito. A Constituição protege a gente como uma mãe leoa protege seus filhos. Então, sabendo que o brasileiro é bicho desligado, foi que a Constituição diz: tudo bem, não está a serviço do Brasil, não foi registrar a criança, porque registrando a criança ela já teria a nacionalidade brasileira nata. O que é que pode acontecer ainda para proteger essa pessoa que nasceu no exterior? Ou, se aquela pessoa que nasceu vem residir na República Federativa do Brasil e opta a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Veja, gente, fica pendente essa situação. Se a pessoa nasceu lá, provavelmente tendo nascido lá e os pais não estão a serviço do Brasil, vai ser conferida a nacionalidade de lá, de onde ela nasceu, essa criança. Mas ela ainda pode ter a nacionalidade brasileira, ser brasileiro nato, se vier morar no Brasil e depois de atingida a maioridade, maior de 18 anos, requerer a nacionalidade brasileira, vai ser brasileiro nato. Olha como o critério de sanguíneo é forte, né? Então, existem aí várias possibilidades pelo critério de sanguíneo. A primeira é, nasceu no território estrangeiro, ou seja, não é critério de solo, porque se nasce no Brasil, não tem nem o que discutir. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato, a não ser que seja filho de estrangeiros a serviço de seu país. É a única exceção. Mas nasceu em território brasileiro, a regra geral, quase 100% das hipóteses, é que seja brasileiro nato. Apenas se os pais são estrangeiros e estão a serviço do seu país no Brasil, é que o filho não será brasileiro nato, porque tem essa questão da vinculação, da obrigação, não estão aqui por opção própria, estão aqui em missão oficial. Ok. Aí os critérios de sanguíneo, né, que é a linha B e C. Vai ser automaticamente brasileiro nato, aquele que nasce no exterior, de pai brasileiro ou mãe brasileira que está a serviço do Brasil, no exterior. Por quê? Porque existe essa questão da obrigatoriedade, da vinculação, não estão lá por opção, estão representando o Brasil lá. Então, carregam esse peso da nacionalidade. Então, automaticamente vai ser brasileiro nato. Mas e se não tiverem a serviço do Brasil no exterior, se os pais estão lá só passeando, o que é que pode acontecer ainda? Essa criança ainda pode ter a nacionalidade primária, ainda pode ser brasileiro nato? Pode, se houver o registro na repartição brasileira competente, ou se essa criança vem morar no Brasil e, após atingida a maioridade, requer a nacionalidade brasileira. Ficou claro? Acredito que sim, tá tudo explicadinho, bonitinho aqui, tá? Não precisa se desesperar, sei que é muita informação, mas a gente vai construindo essas informações aos poucos e eu acredito que vai se tornando muito mais claro, né? Então, aqui eu expliquei com as minhas próprias palavras os requisitos da linha A, B e C, conforme a explicação que eu fiz aqui agora, tá? Então, aqui tá tudo que a gente conversou, né? Então, letra A, Jussoli, né? Traz aí o critério Jussoli. Regra: quem nasce em solo brasileiro é brasileiro. Essa é a regra. Nasceu em solo brasileiro, meu amor, você é brasileiro, mesmo que seja filho de estrangeiro. Um casal lá de Moçambique veio passear aqui, ó. Veio aproveitar as praias brasileiras, o calor brasileiro, o vento do litoral, tomar água de coco, caipirinha, tal, aproveitar a vida aqui. Vamos tirar umas férias no Brasil.
são estrangeiros, os dois. Teve filho que nasceu em território brasileiro, meu amor, vai ser brasileiro nato. Pode ser que esse menino também tenha a nacionalidade de Moçambique? Pode, se Moçambique aceitar o critério jus sanguíneo, né? Porque os pais são de lá. Se houver lá em Moçambique o critério jus sanguíneo, possivelmente essa criança também poderá ter a nacionalidade de Moçambique. Mas a brasileira é certeza que ela vai ter. Por quê? Porque nasceu em território brasileiro, mesmo de pais estrangeiros, e eles não estavam a serviço do seu país aqui, eles estavam aqui a passeio. Portanto, regrinha da letra A, da linha A, né? A linha B é o inverso, né? São crianças que nascem no exterior, nascem no estrangeiro, mas tem ou o pai ou a mãe brasileiro e eles estão a serviço, ou um ou outro está a serviço do Brasil. Se está a serviço do Brasil, qualquer um, pai ou mãe, está a serviço do Brasil, essa criança é brasileiro nato, não tem nem o que discutir. Por quê? Porque existe essa questão da vinculação, da obrigação, né? Se tá lá não é simplesmente por opção, é porque está trabalhando para o Brasil, está trabalhando para o governo brasileiro, está em missão oficial, portanto o filho será brasileiro nato. E a letra C é para os desligados, a letra C é para os displicentes. Os brasileiros que saem daqui só para passear, ou vão montar uma empresa, ou vão montar um trabalho, ou vão para trabalhar numa empresa privada, né? Aí eles, se tiverem bebê lá, tiveram a criança lá, vão ter que fazer o quê? Ou registra o filho em repartição brasileira competente, no caso é o consulado, ou se esse filho que eles tiverem vier morar no Brasil, residir no Brasil, e depois de atingida a maioridade, a qualquer tempo, depois da maioridade, requerer a nacionalidade brasileira, será brasileiro nato. Fechamos aqui as hipóteses, né, da nacionalidade primária e vamos falar um pouco sobre polipátrida e apátrida. Porque nesses exemplos que a gente dá, muitas vezes você pode se confundir pensando o seguinte: vamos pensar aqui na hipótese, né, que a professora se casa, vai morar no exterior, vai abrir seu cursinho lá no exterior, né? Coloca seu cursinho lá no exterior, fica trabalhando com o marido lá, engravida e tem o bebê lá. Vamos dizer que seja na França. Fiz isso na França. Falando francês e tudo mais. Vamos sonhar, que nunca é demais, né? Fiz isso na França. Fui com meu marido pra lá, botei um negócio lá, comecei a trabalhar, ganhar dinheiro, tal, engravidei. Tive o bebê na França. Esse bebê vai ser brasileiro nato? Aí o que é que a gente tem que analisar? Eu e meu marido estávamos na França, algum dos dois estava a serviço do Brasil? Não, nós não estávamos em missão oficial. Ok. Tem jeito para esse menino ser brasileiro nato? Tem, as hipóteses da linha C. O que é que eu faço com o meu bebê? Pego ele e registro em repartição brasileira competente lá na França. Vou lá no consulado brasileiro na França e registro o meu bebê lá. Fiz esse registro, o meu bebê é brasileiro nato. Aí você pode ficar pensando, tudo bem, o menino vai ser brasileiro nato, ele vai ser francês também? Ele também vai ter a nacionalidade francesa? Pode ser que sim. Se lá na França for adotado o critério jus soli. Nasceu na França, é francês. E meu filho nasceu na França. Então, se a França adota o critério jus soli, nada impede que o meu filho seja nacional francês e também seja nacional brasileiro se eu for lá no consulado registrar ele. Ok? Tomar uma aguinha que a garganta tá começando a ficar seca. E nacionalidade é um assunto tão interessante, né? Então, o que eu quero que você entenda é: não importa se o meu filho vai ter a nacionalidade do país que ele vai nascer também. Que bom para ele que já vai nascer um polipátrida. Já vai nascer com dupla nacionalidade, porque vai ter a nacionalidade francesa, porque nasceu no território francês. Isso se a França adotar o critério jus soli, tá, gente? Isso vai depender da Constituição francesa, assim como depende da Constituição brasileira a nossa aferição de nacionalidade. Cada país vai ter sua aferição de nacionalidade de acordo com a sua Constituição, de acordo com as suas leis, ok? Então, se pela lei da França
o meu filho, só em ter nascido em território francês, ele vai ter a nacionalidade francesa, significa que ele vai ter duas nacionalidades. Ele vai ser um polipátrida. É o indivíduo que possui mais de uma nacionalidade. Vai ter a brasileira, porque mesmo eu não estando a serviço do Brasil, eu fui registrar ele em repartição brasileira competente, portanto, brasileiro nato. E vai ter a francesa, caso a francesa adote o critério jus soli, porque nasceu em território francês. Esse é o conceito de polipátrida. É o indivíduo que possui mais de uma nacionalidade. Por exemplo, coloquei esse mesmo exemplo. Nasceu em um país onde o critério utilizado para auferição de nacionalidade é o jus soli e é filho de pais cujo país natal, ou seja, de onde os pais são, adota o critério jus sanguíneo. Essa pessoa já vai nascer com dupla nacionalidade. Sem falar na polipatridia de naturalização de nacionalidade secundária. Tem pessoas que se naturalizam em vários países. Jogador de futebol. Jogador de futebol, muitas vezes ele vai jogar num time de um país, aí depois vai jogar no time de outro, aí depois vai jogar no time de outro. E para ser admitido nesses times, ele precisa estar adquirindo as nacionalidades, precisa estar se naturalizando, né? Precisa ter a nacionalidade secundária. Ah, para você trabalhar nesse time em país X, você precisa se naturalizar nesse país. Você precisa ser nacional desse país. Aí acabou o contrato com esse time aqui, foi contratado de outro país. Aí vai lá para outro país. Chega lá, faz o quê? Se naturaliza novamente daquele país, porque senão não joga no time. E assim ele vai acumulando naturalizações, nacionalidades secundárias ao redor do mundo. Polipátrida. Ok? Esse, digamos assim, esse raciocínio serve tanto para a nacionalidade primária que vem com o nascimento, como para a nacionalidade secundária. Só o que tem são jogadores de futebol e esportistas no geral que possuem mais de uma nacionalidade secundária, se naturalizaram já mais de uma vez em vários países. Então, esse é o conceito de polipátrida. Agora vamos para o conceito de apátrida, que a sua prova também pode chamar de apólido ou eimátulos. Eu acho uma covardia, uma prova, colocar numa questão essa palavra eimátulos. Porque nem para lembrar, porque, sabe, o apólido, você ainda pode tentar, né? Usar apólido, apátrida, ainda lembra um pouco. Agora, eimátulos é de lascar. Mas o que significam essas palavras? O que é uma apátrida? O que é um apólido? O que é um eimátulos? É o indivíduo que não possui nenhuma nacionalidade. Apátrida não tem nacionalidade. Apólido não tem nacionalidade. Eimátulos não tem nacionalidade. Agora, a situação de apatridia, ou seja, de não ter pátria, é indesejável e é condenada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconhece a nacionalidade como direito fundamental. Tá lá, pessoal. Eu sou professora de direitos humanos também, certo? Então, eu tenho cursos de direitos humanos, sou professora ministro a matéria de direitos humanos, e lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, num dos seus artigos, diz o seguinte: todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Pelo menos uma. Então lá diz bem claro, todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade, isso é o mínimo, porque é através da nacionalidade que você se liga a um estado, é através da nacionalidade que você constrói a sua identidade como pessoa, é através da nacionalidade que você vai se ligar com o povo. Isso faz parte da identidade, isso faz parte da cultura, isso faz parte da vivência, isso faz parte. É através da nacionalidade que você começa a se sentir pertencente a esse mundo. É muito importante, é um direito humano, é um direito fundamental. Mas existem pessoas que, infelizmente, estão nessa situação de apatridia. Por quê? Pode acontecer, por exemplo, quando um indivíduo nasce num território que não considera o critério jus soli, só considera o critério jus sanguíneo. Aí, pelo critério do nascimento naquele território, ele não vai ter nacionalidade primária. Ainda por cima, os pais são naturais de um país onde não tem o critério jus sanguíneo. Não depende do sangue a aferição de nacionalidade. Ou seja, não teve critério nenhum
correspondente à nacionalidade dessa criança. Porque ela nasceu num território onde não existe o critério jus soli, ou seja, por esse país ela já não vai ser nacional. E os pais vieram de um país onde não existe o critério jus sanguíneo. Só tem o soli. Para ser daquele país tinha que ter nascido lá. E a criança nasceu no outro país. Critério jus sanguíneo lá não existe. A criança vai nascer o quê? Apátrida. E como é que vai resolver? Ela vai ficar apátrida a vida toda? Jamais. Isso vai ser resolvido pelas leis dos países, pelos tratados internacionais que falam sobre nacionalidade, sobre inconsistência de nacionalidade dentro das pessoas que formam, né, aqueles países. Então, isso vai ser resolvido de alguma forma, ou pelas leis nacionais, ou pelas leis internacionais. Mas não se pode admitir a situação de apatridia hoje, no mundo hoje, pois a nacionalidade é um direito humano, um direito importantíssimo, e é através da nacionalidade que o indivíduo se sente pertencente. Então, essa situação vai ser resolvida ou através das leis nacionais ou através das leis internacionais. Ok? Podemos seguir, né? Vamos agora para as hipóteses de brasileiros naturalizados. Então, a gente vai sair aí dessa parte dos brasileiros natos e vamos para os brasileiros naturalizados. Assim como para a auferição da nacionalidade primária, para se tornar brasileiro nato, tem de ser cumprido alguns requisitos, né? Tem o critério jus soli, o critério jus sanguíneo, suas especificidades. Para a aquisição da nacionalidade derivada, que já falamos, é expressa, ela é sempre volitiva, ela depende de opção, ela depende de escolha, ela depende da vontade da pessoa. Para se conseguir a nacionalidade derivada, também tem de se cumprir requisitos. Então, na forma da lei constitucional, está apresentado dessa forma as hipóteses de naturalização ou de brasileiro naturalizado. Então, para ser brasileiro naturalizado, né? São naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Então, essa daqui é a primeira hipótese. A Constituição colocou para a lei as hipóteses de naturalização. Então, é a lei que vai dizer quais são os requisitos que um estrangeiro precisa cumprir para se tornar brasileiro naturalizado. Porque a naturalização, a nacionalidade secundária, a nacionalidade derivada, ela pressupõe que a pessoa seja estrangeira, né? Porque um brasileiro nato, ele não precisa se naturalizar. Um brasileiro que possui a nacionalidade brasileira primária, não, lógica, ele possuía a nacionalidade derivada. Então, para se ter a nacionalidade derivada, para se ter a naturalização, para ser brasileiro naturalizado, presume-se que essa pessoa, né, é um estrangeiro. Então, ela vai ter que cumprir requisitos para sair da situação de estrangeiro e ser um brasileiro naturalizado. A primeira hipótese é essa que está apresentada aí na primeira parte da linha A, aos que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Então, a lei vai trazer os requisitos. Mas a Constituição deu algumas facilidades para alguns povos ou para algumas situações especiais. Quais foram as facilidades que a Constituição deu? Vamos para a primeira facilidade, que ainda está na letra A. Que a letra A trouxe a regra geral, cumprir os requisitos da lei. Então, aqui existe uma lei chamada Lei de Migração, que tem todos os requisitos que precisam ser cumpridos para que um estrangeiro se torne um brasileiro naturalizado. Está lá na lei. Cumprir os requisitos, vai ser analisada essa questão da nacionalidade derivada. No entanto, existem as facilidades, como continua aí a linha A. Exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, fora da regra geral, que é o cumprimento de uma série, são muitos, tá? É o cumprimento de uma série de requisitos que está lá na lei de imigração, que é o que a gente chama, na forma da lei, adquirir a nacionalidade brasileira, essa é a regra geral. Existem as facilidades. A primeira facilidade, para quem é originário de país de língua portuguesa, entenda, país de língua portuguesa não é só Portugal, não.
Existem muitos outros países de língua portuguesa, onde a língua portuguesa é a língua oficial, é a língua mais falada. Quais são outros países que possuem a língua portuguesa como língua oficial? Portanto, essa pessoa será originária de país de língua portuguesa, quando o país tiver essa característica da língua portuguesa como sendo oficial. Cabo Verde, acho que Papua Nova Guiné. Coloquei aqui alguns. Ó, Guiné-Bissau, perdão. Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Angola. Então, foi originário de país de língua portuguesa, dentre esses que eu citei, Portugal é originário de país de língua portuguesa, Moçambique também, Angola também, Guiné-Bissau também, Cabo Verde também. É uma pessoa que veio de um desses países, só precisa comprovar dois requisitos: residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Só precisa provar que está residindo no Brasil por um ano ininterrupto, ou seja, tá morando aqui no Brasil durante um ano, e idoneidade moral, que é uma pessoa idônea moralmente. É uma pessoa que tem a moral elevada, é uma pessoa correta, é uma pessoa idônea. Só precisa provar isso. Foi uma facilidade que a Constituição deu para os originários de países de língua portuguesa, por essa coincidência na língua. Eles já têm facilidade de se comunicar, né? Então, por conta dessa facilidade, foi concedido a eles esse privilégio de só precisar cumprir dois requisitos: residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Vamos para a letra B. A letra B traz outra facilidade, e essa vai depender do tempo em que o estrangeiro está em território brasileiro. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, agora não é só que veio de um país ou de outro, ou de originário de língua portuguesa, não. Pode ser de qualquer nacionalidade, residentes, ou seja, que moram no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira uma nacionalidade brasileira. Portanto, serão brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade que sejam residentes do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, só precisando provar que não tem condenação penal. Gente, se uma pessoa está no território brasileiro há mais de 15 anos morando aqui de forma ininterrupta, há mais de 15 anos é uma vida inteira. Então, a Constituição deu a facilidade para esse estrangeiro, que pode ser de qualquer nacionalidade, que já tem uma vida feita no Brasil. Já está morando aqui há mais de 15 anos. Só precisa provar que não tem condenação penal. E aqui eu quero te chamar a atenção, pelo amor de Deus. O requisito é a comprovação de inexistência de condenação em âmbito penal, em âmbito criminal. Digamos que um estrangeiro já foi condenado num processo de pensão alimentícia, é um estrangeiro, mora há mais de 15 anos no Brasil e já foi condenado num processo de pensão alimentícia. Ele poderá se tornar um brasileiro naturalizado, sim ou não? Bora? Quero a resposta. Vindo daí para cá. Sim ou não? Sim, ele vai poder ser. Por quê? Porque ser condenado numa ação de pensão alimentícia é uma ação de natureza civil. É uma ação que tramita na vara de família. Não tem nada a ver com crime, não é criminal. Ah, mas quem deve pensão alimentícia pode ser preso. O direito é lindo, gente. Sim, quem deve pensão alimentícia pode ser preso, mas não é uma prisão penal. Não é pelo cometimento de um crime. É uma prisão civil. O objetivo da prisão de quem deve pensão alimentícia é fazer ele pagar o que ele deve. Não é porque ele está cumprindo pena. Não é uma prisão criminal. Não é porque ele cometeu um crime. Não é um cumprimento de pena criminal. Não, não tem nada a ver. A prisão civil é uma prisão de coação. É para fazer a pessoa pagar. Então, o devedor de pensão alimentícia pode até ser preso, mas não é nada a ver com penal, criminal. Então, aqui, o que ele vai precisar provar? Que está há mais de 15 anos ininterruptos no Brasil e que não tem condenação penal, criminal, pelo Código Penal ou pelas leis penais, ok? Se a condenação foi numa ação de alimentos, foi num divórcio,
foi numa ação contratual, não teve incorrência de crime, essa pessoa está livre para ser brasileiro naturalizado, desde que comprove, obviamente, que está há mais de 15 anos ininterruptos no Brasil e não tem condenação penal. Ok? Aqui eu trago tudo explicadinho com as minhas palavras, né? De boa professora que eu sou, faço isso pelos meus alunos, né? Professora maravilhosa dessa. Vocês têm mesmo é que agradecer a Deus, tá? Todo dia. Então, trouxe aqui a linha A. A linha A, pessoal, trata do que a doutrina chama de naturalização ordinária. Por quê? Porque ela traz a regra geral e traz aquela hipótese dos originários de países de língua portuguesa, né? Então, é a chamada naturalização ordinária. Qual é a regra geral? Podem se tornar brasileiros naturalizados aqueles que, na forma da lei, cumprindo os requisitos da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Onde é que estão esses requisitos? Qual é a lei? Lei de Imigração, Lei 13.445 de 2017. Essa lei, pessoal, revogou o Estatuto do Estrangeiro, tá? Modificou e revogou o Estatuto do Estrangeiro. Então, está em vigência desde 2017 a Lei de Imigração 13.445, que é a lei atualizada, né? Que fala sobre os requisitos para se tornar brasileiro naturalizado. Eles estão no artigo 65 em diante. Essa é a regra geral da naturalização ordinária, né? Eu coloquei aqui só a título de informação para vocês os requisitos. É ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, ter residência em território nacional por no mínimo 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa, não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. O prazo de 4 anos poderá ser reduzido para 1 ano, se o naturalizado preencher os requisitos específicos do artigo 66, dentre esses requisitos, ser casado com cônjuge brasileiro, ter filho brasileiro, ter alguma serventia especial para o Brasil, contribuir para o Brasil de alguma forma específica. Então, assim, esses são os requisitos. Professora precisa aprender os requisitos para fazer a prova. Gente, se não tiver no seu edital a Lei 13.445 de 2017, não precisa aprender esses requisitos. Aqui eu trouxe só a título de informação. O que você precisa aprender é o que está na Constituição, tá? Que a regra geral é conseguir a naturalização, ser brasileiro naturalizado na forma da lei, cumprindo os requisitos da Lei de Imigração. Ainda segundo a linha A, outra hipótese de naturalização ordinária é a dos originários de países de língua portuguesa, onde a Constituição trouxe uma facilidade. Originários de países cuja língua oficial é a portuguesa. Quais são as facilidades? Só precisa provar 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. E a linha B trata, pessoal, da naturalização extraordinária. Naturalização extraordinária. É o nome que se dá a essa espécie de naturalização quando a pessoa já mora, quando o estrangeiro já mora aqui no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não possui condenação penal, ok? É esse o nome que se dá a esse tipo de naturalização extraordinária. Gente, é extraordinário mesmo, porque o estrangeiro já mora aqui há mais de 15 anos ininterruptos. Então, ele abraçou mesmo o Brasil como sendo sua casa. Então, naturalização extraordinária é da linha B. Agora, atenção. Agora eu vou te chamar a atenção para isso aqui, porque isso aqui para confundir é uma beleza. Se eu sou estrangeiro, estou morando no Brasil e me encaixo em alguma dessas hipóteses de naturalização, o Brasil é obrigado a me dar a nacionalidade brasileira secundária? O Brasil é obrigado a me naturalizar brasileiro? Se eu quero e cumpro algum desses requisitos que a gente acabou de estudar aqui, se eu sou estrangeiro, moro no Brasil, quero me naturalizar brasileiro e me encaixo em alguma dessas hipóteses que acabamos de ver, o Brasil é obrigado a me dar a nacionalidade secundária? Ele é obrigado a conceder a minha naturalização? A resposta é depende. Depende.
No caso da naturalização ordinária, que é aquela na forma da lei, em regra, na forma da lei, de acordo com a lei de imigração, e aquela dos originários de países de língua portuguesa, a decisão do Brasil é discricionária. A concessão ocorre por opção brasileira, se o Brasil quiser. Olha que interessante. Eu sou estrangeiro, cumpro todos os requisitos lá da lei de imigração para me tornar brasileiro naturalizado, vou lá no órgão competente, requeiro a minha naturalização como brasileiro. O Brasil é obrigado a me dar a nacionalidade secundária? A resposta é não, porque é uma decisão discricionária. A concessão ocorre por opção do Brasil. Ele pode se recusar. O Brasil pode se recusar. Já no caso da naturalização extraordinária, que é aquela que a pessoa é residente há mais de 15 anos no território brasileiro, não tem condenação penal, a decisão é vinculada. Aí sim o Estado brasileiro é obrigado a conceder a nacionalidade secundária para essa pessoa. Então, no caso da naturalização ordinária, que é aquela regra geral da lei de imigração, cumprir os requisitos da lei, e aquela referente aos originários de países de língua portuguesa, a decisão é discricionária da República Federativa do Brasil. A concessão ocorre se o Brasil quiser, por opção do Estado. Já no caso da naturalização extraordinária, que é aquela de residir há mais de 15 anos ininterruptos no território brasileiro e sem condenação penal, a decisão é vinculada, cumprindo os requisitos do Estado. Cumprindo os requisitos, o Estado está obrigado a conceder a naturalização. Detalhe, as provas colocam assim, um estrangeiro mora há 15 anos no Brasil e não possui nenhuma condenação penal. Ele tem direito à naturalização extraordinária? Resposta: não. Oxe, professora, mas por que não? Porque não é 15 anos, é há mais de 15 anos. Gente, pelo amor de Deus, não cai nessas pegadinhas de prova, não. Não me adoece, não. Não me adoece. Se a lei está dizendo que é há mais de 15 anos, não é só 15 anos, tem que ter 15 anos e um dia. Tem que ser há mais de 15 anos. Grava isso, porque essa letra da lei é chata pra caralho. Aí chega lá, desculpa, palavrão. Aí chega lá na hora da prova, tá lá. Se o estrangeiro mora no Brasil há 15 anos e não tem condenação penal, tem direito à naturalização extraordinária. Tá errado, que é há mais de 15 anos. Pelo amor de Deus, olha esse há mais de 15 anos, faz muita diferença, tá? E aí a gente vai finalizar nossa aula, chegamos agora na hipótese do português equiparado ou quase nacional. E aqui eu quero que você esqueça tudo que você estudou sobre nacionalidade originária e derivada, brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Por que é que eu quero que você esqueça? Porque o português equiparado ou quase nacional, ele não tem nacionalidade nenhuma. O próprio nome já está dizendo, é um quase nacional. Mas ele não possui nenhum tipo de nacionalidade, nem a de brasileiro nato, nem a de brasileiro naturalizado. O português equiparado é esse aqui do parágrafo 1º, que diz o seguinte: aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Vocês conseguiram entender que se um português, e aqui eu estou falando de português de Portugal, eu não estou falando de originários de língua portuguesa. Quando eu falo de originários de língua portuguesa, eu estou levando lá para a hipótese de naturalização. E eu já falei aqui não tem nada a ver com nacionalidade, tá? As hipóteses de nacionalidade a gente já viu, de brasileiro nato e de brasileiro naturalizado. Aqui eu estou falando apenas do português de Portugal. Se o português de Portugal vier residir aqui no Brasil, não importa para quê, veio residir aqui no Brasil,
E se houver reciprocidade com os brasileiros lá em Portugal, ou seja, se aos brasileiros também for concedido a mesma coisa, serão atribuídos para esses portugueses os mesmos direitos inerentes a um brasileiro, sem precisar eles se naturalizarem brasileiros. Vocês estão entendendo? Se o português de Portugal vem morar aqui, existem duas opções. Aqui é o português de Portugal. Existem dois caminhos para ele seguir. Se o português de Portugal quiser se tornar brasileiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar lá por aquela regrinha dos originários de países de língua portuguesa, porque Portugal é um país de língua portuguesa. Então, por aquela regrinha da naturalização, do brasileiro naturalizado, ele vai comprovar 1 ano de residência ininterrupta no Brasil e idoneidade moral. Mas isso é se ele quiser a nacionalidade brasileira, se ele quiser se tornar brasileiro. Agora, esse aqui, o português de Portugal, veio morar no Brasil e esse aqui não quer. Não quer nacionalidade brasileira. Não quer ser brasileiro naturalizado. Ele quer continuar sendo português. Só português. Eu quero ser estrangeiro, mas eu quero ter os mesmos direitos de um brasileiro. Pode? Pode. Pelo parágrafo 1º do artigo 12. O português de Portugal que vem morar no Brasil e não quer se naturalizar brasileiro, não quer cumprir aqueles requisitos da naturalização dos originários de país de língua portuguesa, pode ter os mesmos direitos de um brasileiro sem se naturalizar brasileiro. Simplesmente se houver reciprocidade com os brasileiros lá em Portugal. Se um brasileiro vai morar em Portugal, não quer se naturalizar português, mas quer ter os mesmos direitos de um português, se houver essa reciprocidade lá, ok. Vai ser um estrangeiro com direito de brasileiro. Professor, isso foi regulamentado já, essa questão da reciprocidade, de nós podermos tratar aqui no Brasil um português, um estrangeiro, porque português, ele é estrangeiro. Igual um alemão igual um francês é estrangeiro. De nós tratarmos um português com os mesmos direitos inerentes a um brasileiro, existe essa reciprocidade com os brasileiros lá em Portugal? Existe. A Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses foi assinada em 1971. Então, assim, há muito tempo já existe essa condição de igualdade, essa reciprocidade entre brasileiros e portugueses. Mas em 2000, essa convenção foi atualizada, foi repetida essa previsão no aniversário de 500 anos da colonização do Brasil. Brasileiro é bicho besta, né? Eles comemoram 500 anos da colonização. Agora me diz, gente, se tem o que comemorar? Mataram todos os nossos índios, roubaram todas as nossas riquezas naturais, o nosso ouro. Mas o Brasil comemora, ele comemorou no aniversário de 500 anos da colonização do Brasil. Celebrou-se um tratado entre Brasil e Portugal, Tratado da Amizade, reverberando, confirmando essa reciprocidade entre brasileiros e portugueses com respeito ao regime de tratamento do português aqui no Brasil e do brasileiro lá em Portugal. Resumo: os portugueses de Portugal, portugueses de Portugal que vêm morar no Brasil, vêm residir no Brasil, podem ter os mesmos direitos de um brasileiro sem precisar passar pelo processo de naturalização. Havendo reciprocidade com os brasileiros lá em Portugal, que também poderão ter os mesmos direitos de um português, mesmo sem passar pelo processo de naturalização. Portanto, o português equiparado não é nacional, não possui nenhuma das espécies de nacionalidade, ele é um estrangeiro. Então, o português equiparado, ou seja, o português de Portugal que mora no Brasil e tem os mesmos direitos de um brasileiro e não passou pelo processo de naturalização, ele é estrangeiro. Os requisitos constitucionais da quase nacionalidade são residência permanente no Brasil, ele precisa estar residindo no Brasil. E qual é a outra condição? A reciprocidade de favor entre brasileiros, em favor de brasileiros lá em Portugal. Essa análise cabe ao Ministério da Justiça. E o português equiparado poderá ter os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, inclusive o de votar e ser votado, sendo estrangeiro. Gente, é muito louco pensar, né?
que existe uma exceção para o estrangeiro votar. E existe uma exceção para o estrangeiro ser votado. É ele ser português equiparado. Porque o português equiparado possui os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado, mesmo sem ser. Só porque é português de Portugal. Só porque a Constituição é babona de Portugal. Só por isso. Porque nós achamos que devemos alguma coisa a Portugal. Eu tô muito, né? Tô muito brigona hoje, tô irritada hoje. Tô muito sarcástica, tô surtada. Que o Brasil é besta com Portugal. Mas é isso. É justamente isso. O português de Portugal, ele tem a opção de se naturalizar brasileiro, que é aquela naturalização ordinária pela classificação dos países originários de língua portuguesa. As pessoas que vêm de países originários de língua portuguesa, tem aquela classificação lá e o português de Portugal, se quiser se tornar brasileiro, pode entrar naquela regra. Mas se ele não quiser se naturalizar brasileiro, ele pode ter os mesmos direitos de um brasileiro se ele for lá no Ministério da Justiça e fazer o procedimento do quase nacional ou do português equiparado. Ele é um estrangeiro com os mesmos direitos de um brasileiro, inclusive de votar e ser votado. E aí reside uma das exceções para o estrangeiro votar. Se for português equiparado, pode votar. É um estrangeiro votando. E se candidatar, pode também se candidatar a todos os cargos do brasileiro, que o brasileiro naturalizado pode. Governador, senador, deputado, prefeito, vereador. Todos esses cargos aí, o português equiparado, mesmo sendo estrangeiro, pode concorrer. Por quê? Porque possui os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. Loucura, né? Constituição é. Isso aqui eu lamento muito, porque tem muitos cursos que não explicam esse parágrafo primeiro como deve ser explicado. E eu já vi muitos professores, infelizmente, falarem que é uma espécie de naturalização. É um pouco difícil a gente entender da forma que é para ser, mas a gente tem que entender da forma que é para ser, porque isso pode ser cobrado em prova, tá? Os portugueses equiparados, os quase nacionais, eles não têm nenhuma hipótese de nacionalidade, não. Eles não se encaixam em nenhuma hipótese de nacionalidade. Nem são brasileiros naturalizados, muito menos brasileiros natos. Eles são estrangeiros que possuem os mesmos direitos inerentes a um brasileiro simplesmente por serem de Portugal e estarem residindo no Brasil. Ok? Então, aqui finalizamos a aula. Vamos para as questões para dar uma fixada no conteúdo, né? Bora lá. Sobre a aquisição da nacionalidade brasileira, assinale a alternativa correta. Letra A. Os modos de aquisição da nacionalidade variam de estado para estado, mas no Brasil sempre é voluntária a aquisição da nacionalidade primária. Errado. Nacionalidade primária, ela vem através do nascimento. A nacionalidade primária é a dos brasileiros natos. Então, ela vem com o nascimento, não depende da vontade. Depende da vontade a nacionalidade secundária ou derivada, que é a dos brasileiros naturalizados. Portanto, errada a letra A. A letra B diz o seguinte: se o pai ou a mãe for brasileiro nato, a criança nascida no exterior é considerada brasileira nata, sempre que o país estrangeiro de nascimento não lhe conferir nacionalidade. Nós vimos que isso aqui independe se o país estrangeiro vai conferir nacionalidade ou não. O que tem que ser observado são os requisitos da nossa Constituição para saber se vai ser brasileiro. Então, se o pai ou a mãe for brasileiro nato e a criança nasce no exterior, vai ter que ser observado se o pai ou a mãe estava a serviço do Brasil, se não estava a serviço do Brasil, se o pai e a mãe registrou a criança em repartição brasileira competente, ainda se não registrou, se a criança futuramente vier morar no Brasil, ela ainda poderá requerer a nacionalidade brasileira após a maioridade. Então, o que tem que se observar são os nossos requisitos. Não é se o país estrangeiro vai conferir ou não nacionalidade para aquela criança, porque independentemente do país estrangeiro conceder ou não a sua nacionalidade para aquela criança, para ser brasileiro nato não depende disso, depende de cumprir os requisitos que está na nossa Constituição. Portanto, é errada a letra B. Letra C. É considerado brasileiro nato se o nascido no Brasil,
filho de pai e mãe estrangeiros, ainda que não domiciliados ou residentes no país. Vamos ler a letra C de novo. É considerado brasileiro nato se nascido no Brasil, o filho de pai e mãe estrangeiros, ainda que não domiciliados ou residentes do país. Certo? Critério jus soli. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro, mesmo sendo filho de pai e mãe estrangeiro. E não interessa se eles estão só de passagem, se eles estão só de férias, se eles estão só passeando, se eles vieram só dar um pulinho no Brasil. Nasceu em território brasileiro, mesmo sendo filho de pai e mãe estrangeiros, é brasileiro nato. A única exceção é se o pai ou a mãe estrangeira estiver a serviço de seu país. Mas aqui não nos deu essa informação. Seria a exceção de não ser brasileiro nato, né? Se um dos dois, ou o pai ou a mãe estrangeiro, estiver a serviço do seu país, aí não seria brasileiro nato. Mas não nos deu essa informação. Corretíssima, letra C. Certíssima. Letra D. Pode adquirir a nacionalidade brasileira o estrangeiro que resida ininterruptamente no Brasil há 10 anos? Epa, é há mais de 15 anos. Ah, menino, ó. E ainda tem o requisito de não ter sido condenado por nenhum crime, né? Sem condenação penal, que faltou aqui. Então, errada a letra D. Letra E. Uma das formas de aquisição da nacionalidade brasileira secundária é através do casamento com brasileiro nato, chamada de grande naturalização ou naturalização tácita. Pelo amor de Deus, não vimos nenhum requisito que dependesse de casamento com brasileiro para a pessoa ser naturalizada. Pode-se diminuir o tempo exigido para naturalização por você ser casado, ter um cônjuge brasileiro, mas não é requisito para se adquirir a nacionalidade. O casamento, não, de jeito nenhum. A grande naturalização ou naturalização tácita, que é aquela naturalização que advém de um fato específico, ou do casamento, ou enfim, não existe no Brasil. Não tem, tá? Teve até uma hipótese de grande naturalização ou naturalização tácita aqui, na Primeira República, se eu não me engano, não sei se foi no primeiro governo da República ou se foi na Primeira República que teve aqueles governantes iniciais, aqueles presidentes iniciais, né? Teve uma grande naturalização tácita relacionada aos italianos, que deu uma maior confusão, uma maior boró, teve que entrar com processo judicial, muita coisa, mas não tem nada a ver com isso aqui. Olha, pelo amor de Deus. Seria muito fácil, né, para adquirir a nacionalidade brasileira, você casar com um brasileiro. Casariam até de mentirinha para poder ter a nacionalidade. Então, nada a ver, errada a letra E. Nosso gabarito da 13 é letra C de casa, C de Cíntia, C de concurso. Vamos para a 14ª. Deixa eu tirar aqui da frente para poder ler o enunciado. João, nascido no território do país Alfa, enquanto seu pai ali atuava como embaixador da República Federativa do Brasil. Então, João nasceu no outro país, mas o pai dele era embaixador do Brasil nesse país, no país Alfa. Jamais tinha ingressado no território brasileiro. No entanto, ao completar 20 anos de idade, foi acusado e condenado pela prática, no território do país Alfa, do crime de homicídio doloso. Para evitar ser preso, fugiu para o território brasileiro. Então, essa é a historinha de João. João nasceu no país Alfa. No momento do seu nascimento, seu pai era embaixador do Brasil no país Alfa. E João nunca tinha vindo no território brasileiro. Tinha nascido lá no país Alfa e no país Alfa mesmo tinha ficado. Lá, com 20 anos, foi acusado e condenado pelo crime de homicídio doloso e fugiu para o Brasil. Caso seja formulado pelo país Alfa o pedido de extradição de João, a República Federativa do Brasil deve, estando presentes os demais requisitos exigidos. Primeiro ponto, aqui está falando de nacionalidade relacionado com extradição. Temos que lembrar as regras da extradição. Primeira regra, brasileiro nato nunca será extraditado. Segunda regra, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado se cometeu crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Terceiro, o estrangeiro sempre poderá ser extraditado, exceto por crime político ou de opinião.
Então, essas são as regras da extradição que já estudamos em aulas passadas, bem pormenorizado, bem mastigadinho, daquele nosso jeito. Então, aqui a gente está só relembrando. Nesse caso, João. João é brasileiro nato, é brasileiro naturalizado ou é estrangeiro? João é brasileiro nato. Por que João é brasileiro nato? Porque quando ele nasceu no exterior, o pai dele era embaixador da República Federativa do Brasil, ou seja, o pai dele estava a serviço do Brasil naquele país. A linha B do inciso 1 do artigo 12. Será brasileiro nato aquele que, nascido no exterior, de pai ou mãe brasileiro, qualquer um deles estiver a serviço do Brasil. E o pai de João estava a serviço do Brasil no momento do nascimento de João no exterior. Portanto, João é brasileiro nato. Se João veio para o Brasil pode extraditar João pela prática do crime de homicídio? Não, porque o brasileiro nato nunca será extraditado. Então, vamos para as alternativas. O Brasil vai deferir a extradição, pois João é nacional do país alfa. Aqui nem deu a situação de João no país alfa, se é nacional ou não, então a gente nem essa informação tem, portanto é errada a letra A. Letra B. Deve indeferir o pedido, ou seja, negar o pedido de extradição de João, pois é vedada a extradição do brasileiro nato, correta? João é brasileiro nato, nunca pode ser extraditado, portanto, o Brasil vai indeferir o pedido de extradição de João, gabarito letra B. Letra C diz que vai deferir, tá errado. Letra D diz que vai deferir, tá errado. Letra E diz que vai indeferir, pois a extradição somente seria cabível em se tratando de tráfico de drogas. Não, para o brasileiro nato é nunca. Nunca será extraditado. Ok? Aqui finalizamos a nossa primeira aula sobre nacionalidade. Te espero na próxima aula para a gente aprender mais sobre esse assunto.